Olá pessoal, tudo bem? Se promessa é dívida, eu vim aqui pagar minha dívida com vocês sobre os ovários micropolicísticos que eu prometi falar no início da semana, né? E a semana foi muito complicada, teve bastante coisa, mas graças a Deus deu tudo certo. E vim aqui conversar com vocês sobre esse tema. Eu queria fazer isso com calma, porque todas as vezes eu tento falar aqui com vocês no meu Instagram, nas minhas redes sociais, sobre alguns temas, né, algumas doenças, algumas patologias, e tentar explicar, tentar descomplicar a medicina, tentar caipiramente falando, né, explicar alguns termos, algumas coisas, sem ficar falando termo técnico, sem ficar falando nomes difíceis, para todo mundo conseguir entender, para a gente conseguir comparar com alguma coisa do nosso dia a dia e conseguir entender como que funciona essa doença, como funciona essa patologia. Mas no síndrome dos ovários micropolicísticos é algo muito complexo. E eu vou falar algumas coisas aqui, mas eu vou tentar explicar, mas já vou avisando que é uma doença muito complexa, né? Tanto é que antes a gente pensava que tem ovário policístico, tem dificuldade para engravidar. Hoje em dia a gente já sabe que quem tem síndrome dos ovários micropolicísticos deve se preocupar principalmente com a saúde cardiovascular e com o diabetes, né? Que pode surgir aí quando a paciente atinge mais ou menos 40 anos, ela tem uma grande tendência a desenvolver o diabetes. Então é muito mais sério que isso, muito mais sério do que só simplesmente não menstruar, do que simplesmente ter alguma dificuldade para engravidar. E eu vou falar disso tudo aqui com vocês. É uma doença que vem sendo estudada, primeira descrição dela aí na literatura vem com Sten Leventhal, em 1935, olha o tempo que faz que se investiga isso, né? E depois de todos esses anos investigando, né, o que as pacientes não menstruavam e elas tinham um ovário com um padrão microcístico, né, muitos cistos no ovário. Então eles começaram a observar que tinha alguma coisa a ver. As pacientes que não menstruavam geralmente tinham cistos, geralmente tinham algum padrão de excesso de hormônio masculino, por exemplo, oleosidade, queda de cabelo, né, acne. E aí, excesso de pelos também. E aí, a partir de todos esses anos, foram feitas inúmeras pesquisas, inúmeros trabalhos ainda continuam sendo feitos. E o que é mais adotado hoje é o Consenso de Roterdã, que foi feito em 2004 e depois em 2012 foi atualizado, né, que é o que faz a gente ter critérios diagnósticos, né? E mesmo assim é muito difícil de você bater o martelo e falar, ó, tem ovário micropolicístico aqui. Porque são apresentações muito variáveis, né? Quando eu abri a caixinha de perguntas, muitas pacientes perguntaram, doutor, mas e a diferença de ovários policísticos e da síndrome dos ovários micropolicísticos? É porque existe tudo isso em graus muito diferentes. Algumas pacientes têm simplesmente um pouquinho de acne, mas têm um ovário bastante tomado, e outras até que não tanto nos ovários, mas assim, a clínica é terrível, tem queda de cabelo, tem oleosidade muito intensa, né, de difícil controle. Então, assim, são muito variados, né, muito variados os quadros assim dessas pacientes. E o que a gente tem de explicação para isso, né, por que isso acontece com algumas mulheres, é que a gente sabe que tem 10% de todas as mulheres que menstruam passam por esse problema da síndrome dos ovários micropolicísticos, né? E aí a gente ainda não tem uma explicação muito clara, muito exata para isso, né? De falar assim, não, é por causa disso. Não tem. A gente sabe que existem fatores genéticos envolvidos, né? Mas por causa de genes mais ativos ou não, às vezes a paciente tem uma apresentação diferente. A gente sabe que tem aí fatores metabólicos até pré-natais, até antes de a gente nascer, de hormônios aos quais a gente era exposto dentro da barriga da mãe, e isso tem repercussão aqui fora depois, e hormônios a que nós estamos expostas depois também, né? Distúrbios endócrinos hereditários como resistência à insulina e o próprio diabetes tipo 2 e fatores modificáveis, né? A gente fala fatores ambientais, que são fatores como dieta e exercício físico, que isso pode ser modificado, né? A gente pode aumentar a atividade física, a gente pode modificar a dieta. Fatores genéticos, a gente não pode modificar, né? Então, algumas coisas a gente conseguiria fazer para ajudar também, né? E o que acontece, na verdade, por que acontece, qual é o mecanismo do ovário micropolicístico, né? Tentando simplificar aqui para vocês, a gente tem basicamente, né, tem uma glândula que fica dentro do nosso cérebro, né? A gente tem a hipotálamo e a hipófise, são glândulas que fabricam hormônios, vamos dizer assim. A gente tem o ovário que recebe essas mensagens e fabrica outros hormônios que vão agir no útero para que ele possa menstruar, certo? E aí o que acontece? Do cérebro, o GNRH
manda uma mensagem para uma outra glândula, né, que vai fabricar o FSH e o LH, que são hormônios responsáveis pela ovulação. O LH é o hormônio luteinizante, né, ele precisa fazer um pico para a gente conseguir ter uma ovulação. E quando ele age nos ovários, a gente fabrica estrogênio, progesterona e testosterona em uma pequena quantidade, mas também. E aí o que acontece? Nas pacientes de ovários que têm essa síndrome dos ovários micropolicísticos, a gente sabe que tem um pico de LH muito alto, muito absurdo. E essas pacientes não têm capacidade de ovular, porque a gente vai ter uma quantidade de estrogênio adequada, mas de progesterona não. E aí, conforme vai passando, né, o ovário, todos os meses, o ovário escolhe um óvulo, fala assim, não, você vai ser o funcionário do mês, você que vai ser o óvulo, que vai ovular esse mês, que vai lá na trompa esperar o espermatozoide, que vai chegar, vai acertar a trompa e vai engravidar. É assim todos os meses, né? E aí, aquele ovário escolhe um folículo, né? Escolhe um óvulo que vai se tornar um folículo, que vai crescer um pouco mais que os outros, que vai ter outras propriedades. E aí ele não consegue sair dali, porque ele para de se desenvolver. Ao invés de ele continuar grande e desenvolvido e capaz de romper o ovário, por que a ovulação dói? Porque ele tem que estourar o ovário para ir parar na trompa. Não existe um canalzinho, entendeu? Não existe um ducto, um canal, enfim, um local por onde saia o ovário. Ele tem que meio que estourar a parede do ovário, né? Então, por isso que dói. Tem mulher que sente realmente a dor, assim, da ovulação. E não é mentira, não, é verdade. E aí, o que acontece? Aquele folículo fica retido. E aí, a gente fala, tem uma atresia do folículo parcial, porque ele não consegue nem sair do ovário e nem regredir de vez. E aquele pico de LH fez que houvesse um ciclo anovulatório. Quer dizer, se o óvulo não sai dali do ovário, ele não vai para a trompa. Então, como que o espermatozoide vai encontrar? Também vai ser difícil de engravidar por causa disso. Então, aquela falta do óvulo ter saído e mandar uma mensagem para o cérebro, falar, ovulou, beleza, pode mandar mais hormônio para o próximo mês igualzinho, tá? Quando acontece essa dificuldade, a gente entende que houve um ciclo anovulatório. E um ciclo anovulatório pode ser muito mais prolongado, porque tem estrogênio, mas não tem progesterona. E aí, é como se o nosso útero não ficasse grossinho por dentro a ponto de deixar menstruar. E nisso a paciente que tem a síndrome, chega pra gente e fala assim, olha, eu fico 3, 4 meses sem menstruar. Nem me preocupo, porque a vida inteira foi assim, sempre foi totalmente irregular. Então, é algo que acompanha essas meninas, essas mulheres aí a vida toda, né? E, apesar disso, são bastante variáveis, assim, as apresentações, né? Além disso, se fosse só esse o problema de ovular, tudo bem, mas além disso, né, desse problema do pico, do LH, que ele faz pulsos muito altos, quando o LH vai lá no alto, sobe muito, ele aumenta junto a testosterona. E quando aumenta a testosterona, que é o hormônio masculino, a gente tem hormônio masculino, toda mulher tem também, mas é uma quantidade bem pititiquinha. A quantidade normal e alterada entre uma e outra é uma diferença muito pequena. Então, às vezes, uma quantidade em excesso discreta já pode fazer muita diferença no nosso organismo, entende? E aí a paciente pode começar a desenvolver toda aquela testosterona, ao invés de ela ser usada e carregada para o nosso fígado, para fazer a gente ganhar massa muscular, para fazer a gente ter disposição. Porque quando alguém te fala assim, vamos no mercado? Aí você fala assim, posso ficar dentro do carro? Você não tem vontade de fazer nada? Você fala assim, vamos caminhar, sabe? Aquela coisa de indisposição, não é preguiça, é indisposição, sabe? Muitas vão concordar comigo aqui. Ao invés de a testosterona ter um efeito bom dela e ser carregada, né, por uma enzima que chama SHBG e passar pelo fígado e ser metabolizada e tudo mais, não, ela vai só para onde não deve. Ela vai para o folículo piloso, para o folículo sebáceo, e ela fica aí livre. Quando a gente dosa testosterona livre, quer dizer, a testosterona que não está sendo utilizada, ela está circulante, absurdos, mas está sendo utilizada só onde não deve. E aí a gente aumenta pelos, a gente aumenta oleosidade, aumenta acne,
e queda de cabelo também. Então a gente tem como se fosse esse hiperandrogenismo muito exacerbado nas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, né? E aí, não contente em bagunçar o LH, a testosterona, a insulina vai tendo dificuldade em funcionar. Então a gente começa a ter alterações de resistência à insulina, né? Não só no músculo, como no tecido gorduroso, no tecido adiposo. E aí, a paciente começa a desenvolver uma situação que é a resistência à insulina. Quando a paciente tem essa resistência à insulina, o pâncreas fala assim, não está funcionando a insulina que eu estou mandando? Então tá bom, então eu vou mandar mais. E aí o pâncreas manda mais insulina. Então não está funcionando? Eu vou mandar mais então. Aí manda mais. Só que chega uma hora que o pâncreas fala assim, gente, eu não aguento mais. Eu trabalho e não é suficiente toda a insulina que eu mando. Porque quanto mais insulina circulante também, mais hormônio masculino também acontece. Então uma coisa vai piorando a outra e chega uma hora que você não tem para onde correr, que a coisa já está tão tomada, já está tudo tão cheio de desordem ali no seu metabolismo que fica difícil de controlar. Quando o pâncreas percebe que não tem mais jeito de fabricar tanta insulina desse jeito, ele vai à falência. Ele fala assim, você quer saber? Eu também vou largar de mão, eu não quero mais fabricar tudo isso. E é nessa hora que a gente começa a se tornar diabética. Isso tudo eu estou falando a longo prazo. Mas imagina uma mulher que enfrenta a síndrome dos ovários micropolicísticos desde muito nova, desde de repente uns 15, 16 anos, né? Se bem que o critério para adolescentes é diferente, né? E a história mais comum que a gente ouve no consultório é que, quando eu digo consultório, não é só o meu consultório, nas unidades de saúde que eu atendo com os meus alunos, né? Enfim, quando eu trabalhava no SUS também, sozinha, em Jardinópolis, em todos os lugares que a gente trabalha, a gente ouve uma história que é muito comum. Às vezes a menina fala assim, então, eu tomo anticoncepcional há 10 anos, porque eu tinha 12 anos, tive minha primeira menstruação, aos 13 fui ao ginecologista porque era tudo irregular, e aí ele decidiu me prescrever um anticoncepcional. Ou então, fui fazer um ultrassom com 13 anos e tinha ovário micropolicístico, achou melhor me prescrever um anticoncepcional para controlar. Primeiramente, o anticoncepcional, imagina só, com tanta alteração hormonal, com tanta alteração metabólica que acontece, você acha mesmo que só o anticoncepcional vai ser capaz de controlar isso? Claro que não, né? A gente precisa tratar ele, eu sempre brinco que a gente trata o ovário micropolicístico de trás para frente. É como se a gente fosse corrigindo os danos primeiro e depois a gente fosse tentando corrigir até chegar na causa, né? Então, o anticoncepcional pode ser uma medida de emergência para a pele, para que não fiquem marcas, não fiquem cicatrizes e tal, para diminuir os pelos, que é algo muito incômodo, né, para todas as mulheres. E para, de repente, se ela deseja não engravidar naquele momento, a gente poderia escolher um anticoncepcional oral, por exemplo, uma pílula, que pelo menos não atrapalhasse. Porque se a gente escolhe um método que incentiva o hormônio masculino, aí a gente acaba de acabar com toda a história. Porque o nosso problema está sendo tudo conspirar para aumentar o hormônio masculino nessa mulher. Se eu coloco um Mirena nessa paciente, se eu prescrevo uma medicação que tenha levonorgestrel, se ela toma pílula no dia seguinte, meu amigo, ela é capaz de voltar e de reclamar o resto da vida, porque ela vai aumentar a acne absurdos, ela pode piorar muito dessa questão da síndrome dos ovários micropolicísticos. Então, no mínimo, tem que ser um hormônio que seja antiandrogênico, algum que diminua a testosterona. Ao mesmo tempo, quando você trata com um anticoncepcional, por exemplo, que diminui, ele vai diminuir totalmente a testosterona, não só a periférica, como a gente gostaria. Ela diminui a que está circulante, a que está me dando disposição, a que me ajuda a ganhar massa magra. Então, a gente fica meio sem ter para onde correr, né, nessa situação. Mas eu digo para vocês uma coisa, né, o nosso tratamento, na verdade, acaba que não envolve tanto essa questão do anticoncepcional, como eu sempre brinco, ele é uma excelente maquiagem, porque se você usa por 3 meses, depois vai fazer ultrassom, tá tudo bonitinho, o ovário realmente já melhorou dos cistos e tal, mas o seu defeito metabólico, o seu problema metabólico está ali. Então não adianta também a gente dar uma medicação para diminuir a resistência à insulina. Não adianta eu te dar uma espironolactona só para poder
diminuir os efeitos androgênicos periféricos, de melhorar a pele, cabelo, excesso de pelos, queda de cabelo, enfim. Não adianta se você continuar com uma dieta cheia de açúcar, e quando eu digo açúcar, fala, mas eu nem como doce. Não é só o doce, é carboidrato, tudo isso é transformado em açúcar depois, quando é metabolizado, né? Não adianta não ter exercício físico compondo o seu dia a dia, e às vezes, né, a gente pensa assim, mas quanto de exercício físico? Eu quero tratar só com exercício físico. Não adianta, tem que ser um conjunto de tudo, né? E isso, eu tô falando de uma paciente que ainda não teve complicações sobre os ovários micropolicísticos, porque aquela paciente que já teve, que já tem um certo grau de obesidade, e vocês podem saber, gente, quem tem síndrome dos ovários micropolicísticos vai concordar comigo, é uma facilidade de ganhar peso imensa, é um negócio incontrolável. Todo mundo, eu sempre dou esse exemplo, todo mundo passa a semana do Natal e Ano Novo fazendo churrasco ali, família, né, nas épocas que a gente podia se reunir, churrasco, comendo sobremesa boa, aquele tanto de comida boa, né, muito sal, tal, cerveja para quem bebe e tal. E todo mundo fica inchadinho no outro dia, mas ok, né? Agora, a pessoa que tem a síndrome dos ovários micropolicísticos, ela nota um ganho de peso real. É um ganho de peso, assim, de quilos em pouco tempo, sabe? Tem muita dificuldade em perder peso e muita facilidade em ganhar também. Então, às vezes, esses pacientes fazem 2 semanas de dieta, assim, suada, fazendo tudo direitinho, e aí chega lá, só 400 gramas, e aí desanima, né? Mas é uma questão metabólica, vai muito além da sua boa vontade. Você poderia fazer toda a dieta direitinho, que só ela não vai resolver, só ela e a atividade física não vão resolver. A gente, dependendo de como você estiver, talvez a medicação seja necessária, uma avaliação cardiológica seja necessária, porque há quanto tempo que está nesse sobrepeso? Será que já não prejudicou as funções cardiovasculares? Será que a gente já não prejudicou todo o metabolismo da insulina, a ponto de o pâncreas começar a dar sinais de falência? Então é muito além de só não menstruar, é muito além de não conseguir engravidar de imediato. E eu digo mais, a notícia é muito boa porque tem tratamento, né? Precisa de perseverança, não é fácil tratar, não é fácil cuidar, é fácil a gente falar que precisa disso, disso, disso. Só que é algo que vai ter que mudar o estilo de vida, sim ou sim, não tem opção, né? E não é uma questão também, como eu sempre dou exemplo, de repente uma pneumonia que a gente tomou antibiótico e cuidou e tratou. É uma infecção urinária que a gente cuida e trata, ou uma candidíase simples que a paciente teve um episódio, usou pomadinha e ficou bem. Não é só isso, né? É uma questão metabólica. Então, o seu organismo faz isso. E aí, quando a gente sabe que é metabólico, que é o seu organismo que funciona desse jeito, a gente precisa corrigir pela raiz, sabe? Ensiná-lo a funcionar direitinho, para que isso não aconteça de novo daqui a pouquinho. Vai ser uma constante vigilância, a gente nunca vai poder abandonar a atividade física, mas que isso seja um hábito bom. A gente vai precisar manter uma dieta equilibrada, mas ninguém está falando que você nunca mais vai poder comer alguma coisa gorda, enfim, alguma coisa assim, uma vez na vida. Não vai ser assim, entendeu? Tudo é baseado no equilíbrio, né? E a questão de não engravidar, geralmente, quando a gente faz o tratamento, não dá para prometer resultados, porque cada paciente responde de uma maneira. Geralmente, a gente começa a tratar e a gente tenta reavaliar de 3 a 4 meses para ver a evolução, para ver se a gente muda o rumo do tratamento, para ver se a gente adequa a medicação, repete os exames. E aí, a gente começa a ter resultados a partir do momento que a paciente volta a menstruar. Quer dizer que ela deixou de ter ciclos anovulatórios. E a partir desse momento ela começa a proliferar endométrio e quer dizer que as coisas estão voltando para o lugar, né? E é bem devagarinho. E para paciente adolescente, como eu estava dizendo antes, eu sou adolescente, fui ao médico com 1 ano de menstruação e fez ultrassom, ovário policístico, já me deu remédio. Calma, né? Primeiramente, os ovários... Um ovário com muitos cistos, na verdade, no início de quando a gente começa a menstruar, pode acontecer simplesmente por imaturidade dos hormônios, porque nem eles estão entendendo o que eles têm que fazer ali. Então, o que é recomendado por esse consenso de Roterdã, que é o critério diagnóstico de hoje em dia,
é que se a gente notar alguma coisa numa paciente jovem que tem pelo menos poucos anos de menstruação aí na vida, que a gente aguarde pelo menos até 8 anos da data da primeira menstruação da vida dela para depois bater martelo que é alguma coisa. Se a gente quiser... mas coitada, ela tem muita acne. Tudo bem tratar só acne. Mas ela tem resistência à insulina, ela parece que daqui tá tudo sujo, parece que tá escurecido a área de dobra daqui, da virilha, né? A axila fica bem escurecida. E aí existe, laser, não sei o que, é resistência à insulina. Quando a gente cuidar disso, isso vai clarear automaticamente, vai começar a melhorar, porque é um padrão metabólico. E isso tem melhora, isso tem como a gente controlar, né? E aí, o que mais que eu anotei aqui na minha cola para falar para vocês das adolescentes, de quanto que precisa menstruar. Então, estava falando também dos critérios, né, dos pelos e tudo mais. Eu vou postar para vocês no meu feed depois a escala de Ferriman, que mostra onde são os pelos excessivos, onde são pelos que a gente, como mulher, deve se preocupar se a gente tiver, né? Claro, quase na nossa cultura aqui ocidental não é muito frequente que se costume ter pelos, mas são livres, né? Que tem pacientes que... Não estou falando aqui de depilação, não é essa a discussão. Eu estou falando de pelos que crescem em locais que não são propriamente femininos, vamos dizer assim, né? Aqui essas áreas do rosto, por exemplo, né, são um exemplo aí. Eu vou mostrar nessa figura aí para vocês depois. E o que mais? Que o folículo não ovula. E dos critérios diagnósticos, lógico, né, que eu estava esquecendo de falar. Então, pra gente falar assim, tem ou não tem o síndrome dos ovários micropolicísticos? Você precisa ter pelo menos 3 ciclos ou 90 dias sem menstruar, ou pelo menos 9 menstruações, ou menos de 9 menstruações dentro de um ano, ter folículos, né, pelo menos 20 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros no ovário, ou um volume igual a 10, maior ou igual a 10 de um dos ovários ou dos dois, porque tem paciente que às vezes você faz ultrassom, em um dos ovários está tudo normal e o outro está alterado, então ela tem sim, mesmo que seja só um ovário alterado, ela fecha critério diagnóstico sim. E o excesso de pelo, né, sinais de hiperandrogenismo, né, por isso que às vezes tem paciente que fala assim, mas começou a me tratar sem nem fazer ultrassom? Sim, porque a gente precisa ter 2 dos 3 critérios, então se você tem os pelos e a anovulação, já fecha critério para poder começar a tratar, sem mesmo ter visto ultrassom ainda, a gente acaba pedindo para triar outras alterações. E por último, não menos importante, né, se a paciente não tem menstruação, se de repente a paciente chega e fala, doutora, eu não menstruo sozinha, eu só menstruo se eu tomar anticoncepcional. Antigamente falava, tem útero infantil, não sei o quê, mas a gente precisa pensar também em outras causas, né? Não só para a ausência de menstruação, mas também para o excesso de hormônio androgênico. Então, alguns tumores ovarianos, alguns tumores adrenais também podem fazer esse excesso de pelo, de acne, né? Sintomas masculinos, vamos dizer assim, né, androgênicos na pele, no cabelo, enfim. Mas a gente precisa principalmente pensar que pode ser alguma alteração da tireoide que está fazendo a paciente não menstruar, caso ela não tenha critério nenhum aqui para síndrome dos ovários policísticos. Pode ser alguma alteração da prolactina, que é um outro hormônio que também pode ter alteração, porque eles vêm todos do mesmo lugar. Eu sempre brinco que são hormônios que ficam de mãos dadas, né? O cortisol, que é o do estresse, que é o FSH, que é o da ovulação, e a gente deve pensar também em menopausa precoce, caso a paciente não esteja menstruando e não tenha critérios para ovários policísticos. Uma das possibilidades para paciente que não está menstruando pode ser essa também. Então, a gente também tem que pedir os exames, né, da tireoide, da prolactina, da ovulação, que é o FSH. A gente pode pedir cortisol, a gente pode pedir hormônios adrenais para poder avaliar adrenal. Enfim, como eu disse para vocês no começo, é uma doença muito complexa, são muitas apresentações, mas uma coisa eu gostaria de pedir para vocês, como eu sempre peço no final de cada explicação que eu tento dar aqui. Não desistam de tratar, não achem que eu nasci assim, eu sou assim e tudo bem e sempre foi assim. Claro que não.
Hoje em dia as coisas estão muito diferentes, a gente tem muitas outras alternativas de terapias. Não é só uma coisa que vai tratar, não é só a dieta, não é só o exercício físico, vai ser um conjunto de tudo e depende muito mais da paciente do que do profissional, né? A gente tem o papel de orientar, de explicar e de explicar principalmente a consequência disso a longo prazo. Não é o fato de ter a síndrome dos ovários micropolicísticos agora que me atrapalha tanto. Tudo bem, pode fazer com que a paciente se sinta inchada, que de manhã a calça jeans serve de um jeito e de noite já não serve mais. É uma retenção hídrica imensa, que a paciente tem incômodo com os pelos, com a acne e tudo mais, mas pensar no depois, pensar na saúde cardiovascular, pensar no ganho de peso que vai fazer com que ela seja obesa no futuro e vai fazer com que ela seja diabética logo menos. Então é disso que a gente tem que cuidar, é muito mais sério do que parece. E estamos aí à disposição para ajudar você a controlar esse metabolismo teimosinho aí. E tem jeito, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se fala aqui no direct. Se tiver mais alguma outra coisa, a gente vai se falando, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.